E aí pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Familiares? E vamos recordar uma matéria importante que é a relacionada à cartografia. Tá? Então é um assunto que nós trabalhamos, mas vale a pena recordarmos aí. Falamos sobre curvas de nível, então qual o ponto importante? Curva de nível. Quanto mais próximo tiverem as linhas, maior declividade. Então esse é o ponto essencial que nós temos que pensar. Outro ponto importante, as curvas de nível também refletem a questão da altitude de uma área. Depois das curvas de nível, vamos para que assunto? Para projeções cartográficas. Olha que assunto importante aí, hein? Projeções cartográficas. As projeções cartográficas nós percebemos que a Terra, tá, devido à sua forma esferoidal, tá, há uma dificuldade de representá-la sobre um plano. Então nós percebemos que as projeções terão sempre distorções. E onde essas distorções terão muito mais presença, devido à maior curvatura da Terra? Logicamente, aonde? Nas áreas de altas latitudes, próxima dos polos. Por que isso? Porque maior a curvatura do planeta. Outro ponto importante, vamos recordar, não é, quais são as 6 projeções importantes. Vamos começar? Então temos primeiramente a projeção conforme. O que marca conforme? Áreas distorcidas, principalmente aonde? Nos polos. O segundo ponto é a projeção equivalente, em que tem as formas distorcidas e as áreas mantidas. Terceira projeção importante, a projeção equidistante, que marca somente as distâncias. O que nós vamos fazer agora com essas 3 projeções importantes aqui? Nós vamos descobrir a relação dela com as outras projeções, principalmente quem? A projeção cilíndrica. O que é importante a cilíndrica? Porque ela representa o planisfério. Olha que momento importante. Então, quando você olhar para um mapa e tiver o planisfério, o que está sendo representado? Está sendo representado, então, a projeção cilíndrica. Por que o nome cilíndrica, que você percebeu? Por um detalhe muito importante. A Terra está em volta de um cilindro. Estando em volta de um cilindro, é como se estivesse observando esse cilindro e estivesse pegando a Terra e esticando a Terra, colocando-a sobre um plano. Esse plano automaticamente é um mapa. Aí vem um detalhe muito importante. Olha só, pessoal, muito importante, preste bem atenção agora. Quando você olhar para um mapa e esse mapa tiver as áreas distorcidas, principalmente próximo dos polos, exemplo, a Groenlândia, então nós vamos dar que nome? Projeção cilíndrica conforme de Mercator, correto? Mercator, época das grandes navegações, ele era europeu, então defende o eurocentrismo. Lembra que todas as projeções, os mapas têm uso ideológico, por exemplo, então nós lembrando o eurocentrismo, importante para, não é, a navegação, por exemplo. Mas quando você olhar para o mapa e perceber que as formas estão distorcidas, exemplo, parece que os continentes estão esticados, não é? O que você percebe? Olha lá, projeção cilíndrica equivalente de Peters, desenvolvida nos anos 1970 e que acaba valorizando as áreas próximas do Equador. Então, automaticamente, olha lá, você está percebendo isso? O que? Dá ênfase às regiões mais em desenvolvimento, regiões pobres, exemplo, a África. E ela é importante porque ela traz um período de valorização dos países em desenvolvimento, né, no momento da descolonização afro-asiática. Olha que coisa de detalhe. Mas aí nós temos que perceber uma outra coisa importante, pessoal. Existe também a projeção, não é, afilática ou elipsoidal. Olha ela aí. O que você está observando? Que reduz as distorções. Por quê? Porque a Terra está representada dentro de uma elipse. Olha que detalhe importante. Temos quem? Temos Robson, como por exemplo, e outros, não é, cartógrafos aí. Então ela é importante. E aí encontra-se o quê? Uma outra projeção em que é possível comparar áreas oceânicas com as áreas continentais. Que projeção é essa? A projeção de Good. Observa que a projeção de Good parece que você tem as áreas oceânicas sendo retiradas, não é? Então dá para comparar as áreas oceânicas com as áreas continentais. Essa projeção de Good é chamada do quê? Projeção descontínua ou interrompida.
Beleza? Bom, depois que nós falamos dessas projeções aí, o que vem agora? Vem aquela projeção cônica. A projeção cônica é a projeção que apresenta porções dos hemisférios. Não é? Eu vou apresentar sempre um hemisfério de cada vez, por exemplo. Olha que detalhe tão importante aí nesse sentido, correto? Onde eu terei bastantes distorções, ou nas áreas mais distantes, certo? Ou no centro do cone, tá? Porque o cone nós vamos afunilando, e aí automaticamente, como se fosse a abertura de um leque, não é? Então eu tenho as distorções nas áreas distantes, vou fechando o leque, então vai encontrar nesse centro aqui, logicamente, as áreas também com distorções. E aí vem a projeção azimutal ou plana. Né? Ela é feita sempre a partir do que? A representação de um ponto central. Aí está ela. Projeção azimutal ou plana. Olha que detalhe importante. Né? Para que ela serve? Área geopolítica. Por quê? Se eu coloco um país no centro, eu faço referência aos outros países, né? Valorizando esse que está no centro. Então ela é geopolítica. E se vocês observarem, aparece um radar. Então ela também é de uso militar. Melhor exemplo dela, o que vem? A bandeira da ONU. Observa bem esse detalhe. Legal? E nosso último assunto aí vem a escala. O que é uma escala? Escala é a relação de proporções, né, entre as dimensões reais e as representadas. Se eu quiser desenhar uma árvore no tamanho real numa folha, é impossível. Né? Eu vou ter que reduzir o tamanho da árvore para que caiba na folha. Então eu estou usando escala. Podendo ser de que maneira? Escala numérica. 1 centímetro equivale a tantos milhões de centímetros ou tantos metros. Tudo bem que envolve, mas sempre olhando a observação, o que olhando lá aquela observação, olha só que detalhe, né? Sempre o que? 1 centímetro para centímetro. Então, se eu colocar como exemplo aí, 1 centímetro para 10 milhões de centímetros. Ou pode ser que escala agora a gráfica. Tá? Observa que a representação de uma reta e cada intervalo equivale a 1 centímetro. Então eu poderia chamá-lo que assim, ó, 1 centímetro tem 20 quilômetros, 1 centímetro 100 quilômetros, 1 centímetro 300 quilômetros. Se 1 centímetro tem 300 quilômetros, 2 centímetros tem 600 quilômetros. Ou poderia ser em metros, tanto faz aí. São os dois tipos de escala. E agora vem a parte muito importante. A escala pode ser grande. O que representa a escala grande? Tá? Eu tenho um menor denominador. Estou reduzindo menos. Então a escala grande serve para lugares pequenos. Qual a importância? Riqueza em detalhes. A escala pequena, maior o denominador. Então se eu estou reduzindo mais, eu estou usando para lugares grandes. Exemplo, a questão de um mapa mundi. Qual o problema dela? Baixa capacidade de demonstrar ou de mostrar os detalhes, certo? Esse é o ponto importante que envolve de escalas. Outra coisa, a transformação. Eu posso transformar a escala numérica de centímetro para metro, cortando 2 zeros. Quando for de centímetro para quilômetro, eu corto 5 zeros. Tudo bem? Recordaram isso? Legal? Tá, e por último, o que nós podemos pensar? Que para achar a escala eu uso fórmulas. Então nós vamos ter essas fórmulas aí, certo? Para achar a escala, para achar a distância real e para achar a distância no mapa. É só usar essas escalas aí, o resto é matemática. Quando eu falo matemática já me dá até arrepio, por isso que eu sou da área de humanas. Por quê? Porque geografia salva vagas. Esse é um ponto importante. Legal, pessoal? Um grande abraço, a gente vai se vendo aí, certinho? É um canal aí de geografia, o garotão Mercim, como muitos me chamam aí, certo? Não é? Eu falo que todos vocês são meus filhos pedagógicos, esse é o ponto essencial, porque geografia é realmente uma coisa maravilhosa. Fiquem com Deus, um grande abraço.